Gente, eu queria compartilhar com vocês aqui rapidamente sobre uma reflexão que eu fiz há um tempo atrás, durante o estudo de uma revista da CIB de Cabo Frio. E é um estudo muito válido, muito maravilhoso, ainda mais pra gente que gosta, né, de evangelizar. Porque conforme o tempo vai passando, algumas coisas vão meio que se perdendo, que se confundindo, né? E aí a gente começa a adquirir alguns hábitos, né, que é compatível até com o nosso jeito humano de ser, né? E um desses hábitos foi de confinar o programa de evangelização ao templo, né? Especialmente através da pregação, aquela apresentada no púlpito, né? E na verdade, confinar a evangelização ao templo é algo assim incompatível com o jeito cristão de ser, né? À luz das escrituras. Por quê? Porque a ordem expressa por Jesus é qual? Ide por todo o mundo, né? Então, claro que a pregação no púlpito, na igreja, claro, é evidente, aquilo é alimento, é muito bom, mas a gente não pode confinar a evangelização, achar que somente isso é evangelização, né? Não, eu tô fazendo as coisas aqui na igreja, tá muito bom. Não, né? A palavra do Senhor fala, ide por todo mundo, né? Então Deus determina que o lugar de evangelização é onde está o perdido. Tem perdido ali, é lugar de evangelizar, né? Quem está perdido precisa que alguém o procure, né? E às vezes a gente vai precisar até fazer com que essa pessoa aceite a condição dele de perdido, né? E incentivar a pessoa a sair dessa situação. Jesus disse que veio buscar o que estava perdido. Então, se a gente é auxiliar de Deus nessa boa notícia, a gente precisa ir ao encontro, né, dessas pessoas. Deus poderia, na verdade, trazer todos os pecadores ao encontro dos evangelistas, se ele quisesse. Não poderia? Poderia, né? Mas além de dar liberdade ao homem para decidir ouvir, crer e invocar o nome dele, ele concede também liberdade a nós, os discípulos, né? De obedecer a ordem de evangelizar. Então, assim, Deus ele concede essa liberdade para os dois, tanto para o perdido quanto para a gente, né? E não convém nenhum de nós dois, né? A evangelizar, a desobedecer. Então, é preciso estar em cada lugar com o senso dessa missão que foi dada por Deus pra gente, que é anunciar a boa notícia, né? Então a gente precisa, em cada lugar que a gente estiver, levar essa mensagem de esperança para as pessoas. Muitos gostam de sair em viagens missionárias. Eu, assim, acho muito legal, né? Minha irmã Lidiane já fez várias viagens missionárias. Eu fico assim, nossa, encantada, apaixonada. Porque são culturas diferentes, experiências diferentes que a gente passa, que a gente vivencia, né? Então, assim, é muito válido fazer isso. Mas a gente também precisa entender e focar de que o lugar onde a gente está é um lugar de evangelizar, né? Então é necessário passar em cada lugar evangelizando. Um grande missiólogo teria dito: a luz que ilumina longe é a que também ilumina muito bem por perto. Então fazer viagem missionária é o máximo, é muito bom, precisa fazer isso porque existem lugares que as pessoas locais, né, não têm ali de repente ou a disponibilidade ou o conhecimento, não sei. Mas também é preciso evangelizar no lugar onde nós estamos, né? Ou seja, por onde quer que a gente vá, a gente precisa evangelizar. E esse missiólogo é Oswald Smith, né? Vou tentar aqui pronunciar o nome dele. Então a Bíblia registra o desejo de Deus de que as nações sejam alcançadas pela sua boa notícia, né? A Bíblia vai registrar isso. Paulo registra que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo registra isso, lá em 1 Timóteo 2,4. Todos os homens, o desejo que Deus
de que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pedro, por sua vez, vai dizer o quê? Que Deus, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos se cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,19. Então, Deus quer que todos se salvem, né? O desejo de Deus é esse, de que todos se salvem. Deus não faz distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Ele é o Senhor de todos, então ele não faz distinção. E todo o que invocar o seu nome será salvo. Romanos 10 vai, confirmar isso pra gente. Então a mensagem que todos precisam ouvir é qual? Arrependei-vos e crede na boa notícia de Deus. Então, o livro de Filipe, capítulo 2, versículo 5, ele vai falar que haja em vós, em mim e em você, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O missionário de Deus, o enviado dos céus, iniciou o trabalho que a gente deve continuar, eu e você, visando que todo joelho e toda língua o reconheçam como Senhor. Essa é a nossa visão, né? Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Será cantado no céu o quê? Ele é digno, porque comprou com o seu sangue para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, versículo 9. E nós somos os mensageiros a toda essa gente. Como é que eles vão, ouvir? Como é que eles vão crer? Então, nós precisamos estar dispostos a fazer isso. Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que todo mundo fosse salvo por ele. Então, nós não podemos deixar de anunciar isso, né? Nós somos o exemplo de Jesus, nós devemos seguir, o exemplo de Jesus. Então, para a gente finalizar, se o Filho de Deus, o nosso modelo, percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Se Jesus, o Filho de Deus, ele percorria, quem somos nós para ficar parado? Quem somos nós para ficar só dentro da igreja esperando o perdido chegar? Nós precisamos encontrar essas pessoas, né? Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Isso está lá em Mateus 10, 7. Então, o que a gente está esperando, né? Jesus já falou. Por onde forem. Então, não importa onde você está. Se é na sua casa, se é na sua faculdade, se é no mercado. Por onde você for, faça isso, né? Anuncie que o reino dos céus está próximo. Anuncie. Então, Deus sempre coloca perto de nós aqueles que precisam ir mais longe na sua fé. Para isso, eles precisam o quê? Ouvir o que Cristo tem feito. Comece em sua casa e sem se deter, vá onde houver perdidos. Comece aonde? Na sua casa. E vá onde houver perdidos. Então, a gente precisa começar aonde a gente estiver. Minha boca precisa falar em todos os lugares, já que desses lugares viram línguas que confessaram a Jesus como Cristo, como Senhor. Além disso, os recursos que Deus colocou em minhas mãos são exatamente aqueles que Ele precisa para que o Evangelho chegue em todo lugar. Jesus colocou recursos para a gente, né? Então a gente precisa pensar sobre isso. A nossa boca precisa falar em todos os lugares, né? E aí eu quero fechar aqui com uma reflexão. Meus pés não podem achar descanso se o coração de Jesus ainda está incansavelmente atrás de perdidos, cansados e oprimidos. Gente, presta atenção nisso. Meus pés não podem achar descanso se o coração de Jesus ainda está incansavelmente atrás de perdidos, cansados e oprimidos. Então, que você possa meditar nessa reflexão,
em tudo que foi falado aqui, e que os seus pés verdadeiramente não encontrem descanso. Não encontre. Fale do amor de Deus por onde quer que você andar. Por onde quer que você passar, anuncie a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém.